Obrigado, então, Marco, nosso secretário-geral, organizando toda a nossa live. É um agradecimento e uma saudação a todos e a todas as presentes aqui. Vocês não imaginam a satisfação que dá para a gente que ainda é novo nesses eventos, né? E que quando começa a entrar gente, a gente sempre fica aflito. Será que vai ter participante suficiente? Aí começa a entrar bastante colegas, que é a nossa razão. Nos preparamos justamente para fazer uma live com bastante gente. Então, quero agradecer muito a presença de vocês, saudar todos os presentes, saudar os nossos convidados, palestrantes que já estão aqui presentes. Como disse o Marco, com agendas super cheias, mas que acharam espaço para participar dessa nossa live. Uma saudação especial, meu companheiro Mozart Bandeira, que não estava no nosso... Tivemos a grata notícia de recebê-lo aqui para estar participando dessa live. Mozart é presidente dos sindicatos de engenheiros lá de Pernambuco, né, e foi por várias vezes diretor da fundação da Chesf. Quero aqui também fazer um agradecimento muito especial, muito carinhoso às pessoas que trabalharam para essa live, que essa live acontecesse. Em particular o Marco, a Jacira, o Adão, o Luiz Moreira, a Suzana, enfim, espero não ter feito injustiça, mas se aqui estamos aparecendo graças a esse trabalho incansável de quem está por trás aí, cuidando de tudo. E quero também agradecer a todos aqueles que divulgaram essa live, buscando essa participação que nós estamos tendo e ainda com a expectativa de crescimento, né? Foi um apelo que fizemos aos grupos, que buscassem novos participantes para que a gente pudesse divulgar nossas ideias, fazer um debate bem produtivo. E sei que muitos fizeram isso e vai aqui o nosso agradecimento. Nós, na verdade, vamos fazer essa live. Essa live deixa eu mostrar na tela aqui, permite aqui, Marco. Deixa eu fazer uma, para ficar mais claro o que vai falando. Essa live, então, ela vai... Na verdade, é uma live, é uma primeira de 3 lives que pretendemos fazer nas 3 próximas semanas, né? Entendemos que existe muito assunto e nós queremos que cada um deles seja devidamente debatido, que tenha tempo para isso, como falou o Marco, que depois a gente vai abrir esse espaço, né? Então, hoje nós optamos então por um assunto, e assim vai ser nas outras 2, abordar um assunto por vez. O assunto que nós vamos abordar hoje é o que estamos fazendo, como estamos fazendo para evitar a retirada de patrocínio dos nossos planos, Plano Único e CEPREV. Então, para isso, nós vamos ter uma apresentação logo em seguida da nossa conselheira Suzana, falando sobre o cenário atual e o propósito da APAR. Logo em seguida, temos a grata satisfação de contarmos com o presidente da ANAPAR, Antônio Braulio de Carvalho, para falar do cenário nacional dos planos previdenciários. E depois vamos entrar no nosso trabalho cotidiano, né, das ações para evitar a retirada de patrocínio, né, que vai ser apresentado pela nossa consultoria jurídica, a quem, de pronto, a gente agradece também a participação, que é o Castro Osório Pedracian, Advogados Associados, né? Estão aqui representados o Antônio Scosteg Castro e o Luiz Gustavo Capitani, 2 advogados do escritório, né? E abrimos depois espaço para perguntas, e logo após um encerramento, onde a gente vai mostrar os próximos passos e dar um indicativo de como vamos fazer as próximas lives. Bom, então, de pronto, eu chamo para apresentação a nossa conselheira da APAR,
psicóloga Suzana de Souza, conhecida nossa, né, de bastante tempo nos apoiando enquanto ativa, e agora nos apoiando muito com seu conhecimento e com a sua dedicação, enfim, com a sua representatividade na APAR, nos honra tê-la como conselheira. Então, com a Suzana, falar sobre o cenário atual e propósito da APAR. Vamos lá, Suzana. Obrigada, Sandro. É uma satisfação estar com vocês todos hoje aqui, depois de tantos preparativos, realizando a nossa primeira live da APAR e abordando um tema de grande importância, que é a retirada de patrocínio dos nossos planos previdenciários. Vou abordar agora qual o nosso cenário atual e o propósito da nossa associação. Como todos já devem saber, o ano passado, em 2021, houve a privatização da CE, onde a parte da CE Distribuidora foi comprada pela empresa Equatorial Energia e a CE Transmissão foi comprada pela empresa CPFL. Essas duas empresas pediram a retirada de patrocínio dos nossos planos previdenciários junto à Fundação, o Plano Único e o Plano CEAPREV. No momento, nós ainda não temos uma definição de se essa retirada de patrocínio vai ser autorizada ou não. O pedido foi enviado à Previc, em Brasília, e por enquanto a Previc ainda tem tempo e não respondeu. Então não se trata ainda de um fato consumado. Mas o que significa a retirada de patrocínio? Significa que os nossos planos previdenciários atualmente existentes na Fundação CRE, o Plano Único e o CEAPREV, deixarão de existir. E os nossos benefícios não serão mais vitalícios, ou seja, eles não serão mais pagos até o final da vida de cada um. Eles também deixarão de ser reajustados de acordo com o índice do INPC, portanto, não terão mais garantido aquele reajuste anual que ajudava a acompanhar o aumento do custo de vida. A Fundação CEA terá que calcular quanto cada participante terá a receber e chamar cada um deles individualmente para informar as opções que ele terá, de maneira que ele escolha qual opção ele prefere. As opções serão as seguintes: em primeiro lugar, a possibilidade de retirar o dinheiro. Porém, resgatando o dinheiro, é descontado já naquele momento 15% do imposto de renda. E no ano seguinte, na declaração de imposto de renda, terá que ser paga mais uma outra parcela também de imposto, podendo chegar a um total de 27%. Portanto, esse resgate implica em uma grande perda de capital. A segunda opção é transferir o dinheiro para um outro plano, que poderá ser um plano na própria fundação, que é uma entidade de previdência fechada, ou para uma outra entidade de previdência aberta, como um banco ou uma corretora. A terceira opção seria a mista, resgatar parte do dinheiro, pagando imposto de renda desta parte, e transferir uma outra parte do dinheiro para outro plano. Mas existe uma quarta opção, que é uma opção que consideramos a mais interessante, que é prevista, inclusive, na legislação previdenciária sobre retirada de patrocínios. É criar um novo plano instituído por opção na própria Fundação CE, organizando para que esse novo plano tenha características que interessem aos participantes e que tenha maior rentabilidade, menor taxa de administração e que seja
composto coletivamente de maneira que atenda aos interesses dos participantes. E quais são as nossas preocupações atualmente? É que o futuro é imprevisível. Temos muitas indefinições ainda. O que nós sabemos é que as nossas aposentadorias do Plano Único e do CEAPREV estão ameaçadas. E aí, o que podemos fazer para a gente garantir os nossos direitos e manter os nossos planos atuais? Como é que nós vamos poder decidir, cada um, qual é a melhor opção individual, considerando a situação e o momento de vida e o contexto em que cada pessoa está? E como saber também se os valores calculados pela Fundação, definindo qual seria a nossa parcela a receber, se esses valores estarão corretos e justos? Como ter certeza disso? E a quem reclamar no caso da gente se sentir insatisfeito ou discordar desses valores? Enfim, como vamos enfrentar essa situação? Daí é que surgiu a nossa necessidade de criar a APAR. A APAR é a Associação dos Participantes de Planos Previdenciários da Fundação CE. Ela foi criada em 27 de janeiro de 2022 com o objetivo de congregar os participantes, tanto os aposentados quanto os ativos e as pensionistas, vinculados aos planos previdenciários da Fundação. Para quê? Para defender os nossos direitos, debater, estudar e agir em defesa dos interesses individuais e coletivos dos seus associados. E também para representar os seus associados perante os fundos de pensão, as patrocinadoras, os órgãos públicos, os órgãos privados, a sociedade em geral, tanto atualmente quanto no futuro. Então, com esse propósito, a APAR busca estudar a legislação previdenciária e as soluções possíveis, contar com assessorias qualificadas, tanto na área jurídica quanto na área previdenciária e contábil atuarial, informar os participantes e esclarecer dúvidas, estabelecer uma parceria com a Fundação CE e com as demais entidades de classe para enfrentar essa situação do melhor jeito que for possível, levando em conta sempre, em primeiro lugar, os interesses dos participantes e o que for melhor para os participantes. Por isso a APAR foi criada. E as nossas prioridades, então, quais são atualmente? Em primeiro lugar, evitar a retirada de patrocínio. Lutar pela permanência dos nossos planos atuais, com as características que eles possuem, ou seja, são planos que têm uma boa rentabilidade, que são vitalícios, portanto serão pagos para cada um até que termine a sua vida, e também serão sempre reajustados de acordo com a inflação, pelo índice do INPC. Agora, se por acaso não for possível nós termos sucesso para manter os nossos planos e evitar retirar de patrocínio, nós temos um plano B. Esse plano B seria o seguinte: indicar qual é o melhor caminho em termos de menos perdas para os participantes. Acompanhar como é que estarão sendo feitos os cálculos, que critérios estarão sendo usados, que fórmulas, enfim, quais são as premissas, e cuidar para que fique claro e transparente o motivo desses cálculos estarem sendo feitos de uma determinada maneira e buscarmos que eles sejam o mais justos possível. Criar também um plano instituído por opção dentro da fundação, que seja mais rentável e que tenha as características que interessem a essa grande quantidade de participantes que vão ter que sair, provavelmente,
dos planos antigos e escolher um outro plano. Então, queremos que esse grande número de participantes tenha a oportunidade de encontrar um plano que seja melhor do que o que está atualmente sendo oferecido. E esse novo plano, nós entendemos que deva ser discutido, debatido e construído coletivamente. Quem faz parte da gestão atual da APAR? E essa gestão vai até novembro de 2022, então haverá uma eleição com escolha de uma nova gestão. Mas atualmente ela é composta pelo Conselho Gestor e pelo Conselho Fiscal. Nesses dois conselhos, nós temos dirigentes que têm uma larga experiência nos assuntos previdenciários, que têm uma experiência muito grande também dentro da própria fundação, porque 3 deles são ex-presidentes da Fundação CEA, vários são também ex-diretores da Fundação CEA, também alguns são ex-diretores da CEA e vários outros também são ex-conselheiros da Fundação. Além disso, a formação desses colegas é bem diversificada e eles têm uma grande representatividade dentro da nossa categoria. E então é preciso também frisar que a APAR vai além desse episódio que nós estamos vivendo hoje. Ela é uma entidade que veio para ficar e que vai sempre estar defendendo os interesses dos participantes, com transparência e com ética. E em qualquer cenário que a gente venha a enfrentar daqui para frente, nós precisamos sempre sermos protagonistas, sermos ativos, estarmos sempre bem informados, compartilhando as informações, nos apoiando mutuamente e nos mantendo atentos às mudanças e aos rumos que nós desejamos construir juntos. Porque juntos é que nós teremos mais força. Obrigada pela atenção de vocês e passo a palavra de volta para ti, Sandro. Obrigada. Uma bela apresentação, eu acho que com o que a Suzana mostrou fica claro o nosso objetivo maior, que é nesse período de crise, buscar soluções por dentro da Fundação. Nós não estamos entre aqueles que queremos diminuir a Fundação, muito pelo contrário. Inclusive, nós fazemos a questão de tratar a Fundação como Fundação CE. Nós nunca quisemos que o nome fosse trocado, e nós achamos que a Fundação tem toda a condição de nos atender se voltar o foco para quem construiu essa Fundação há mais de 40 anos. Então, essa síntese, né, muito se comenta e muito se tenta caracterizar quem esteja contra e quem esteja a favor da Fundação. Nós somos favoráveis à Fundação, à entidade Fundação. Muitos de nós passou bom tempo da sua vida exercendo funções lá dentro, e o que nos trouxe muito prazer, muita vontade de que tudo continue acontecendo como lá está. Não tem aqui nenhum recalcado contra a Fundação, nem nada, muito pelo contrário. Vivemos bons momentos dentro da Fundação e queremos que a Fundação continue nos proporcionando bons momentos. Bom, então, muito obrigado pela apresentação, Suzana. Quando a gente fala que precisamos lutar para manter os nossos direitos, aquilo que muitos de nós achavam inconcebível há pouco tempo atrás, né? Tínhamos passado também já sou aposentado, passamos um bom tempo nos dedicando ao trabalho e depois, quando chega a hora da aposentadoria, e mesmo também aqueles que estão na ativa, projetando uma aposentadoria tranquila, eis que se apresenta diante de nós uma luta, né? Que é uma luta
para manter a nossa tranquilidade, né? Um tanto quanto, né, paradoxo isso, mas é realmente o momento que nós estamos passando. Temos que lutar pelos nossos direitos. Mas, ao entrar nessa luta pela manutenção dos nossos planos, nós precisamos ter clareza do contexto que nós estamos. Nós não chegamos aqui por acaso. Existe uma lógica, uma linha, enfim, um modelo econômico, né, que começa ou que foca na privatização das empresas públicas, porque lá está a grande possibilidade de desenvolvimento do país, a grande qualidade de mão de obra, e também nessas empresas se constituem grandes fundos de pensão que também são necessários para alavancar esse país baseado numa economia voltada ao público interno, enfim, à autonomia da nossa nação. Então, é preciso ter claro que as coisas estão ligadas umas às outras. Privatizar as nossas empresas e o próximo passo agora é acabar com nossos planos previdenciários. Ao privatizar as nossas empresas, atingiram o presente da atividade dos ativos que estavam trabalhando na nossa empresa. Ao atacar os nossos planos previdenciários, estão mexendo com o nosso futuro. Então, essa luta, ela tem uma abrangência muito grande. Isso é necessário que fique bem claro para nós. Se de um lado tem um poder articulado, de outro lado, nós, participantes, trabalhadores, que queremos manter os nossos direitos, nós precisamos também ter essa visão de estar conectados, estar ligados com todas as entidades que também estejam alinhadas conosco. E dentro desse contexto, no contexto da Previdência Complementar, a entidade máxima que congrega os participantes é a ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e Autogestão de Saúde. Isso, a APAR, RS, a nossa entidade, tem muito claro isso. E, inclusive, tem um item de estatuto que onde lá é colocado a busca ao alinhamento com a ANAPAR para participar de lutas coletivas, que é a grande forma de enfrentar esse cenário que está aí presente. Então, com essa convicção, nos deixa muito satisfeitos, muito contentes, saber que nós podemos contar na nossa primeira live pública com a presença, nada mais, nada menos que o presidente da ANAPAR, Antônio Braulio de Carvalho. O Braulio é formado em Direito, com MBA em Previdência e Gestão de Fundos de Pensão, mestrado em Economia e Gestão em Previdência, conselheiro deliberativo eleito, diretor de benefícios e diretor de planejamento e controladoria da FUNCEF, Fundo da Caixa Econômica Federal, e hoje, então, presidente da ANAPAR. Então, com muita satisfação, eu passo a palavra ao Braulio para falar sobre o cenário dos planos previdenciários, cenário nacional dos planos previdenciários. Palavra contigo, Braulio.